Científicos. Olá, está no ar mais um Lance Legal, o espaço da TV Câmara para falar de esporte. O uso de anabolizantes para aumentar a competitividade, ajudar na cura de lesões ou simplesmente por questões estéticas é cada vez mais comum. Porém, o uso excessivo desse tipo de substância é muito perigoso e pode causar danos irreparáveis ao corpo. Escândalos envolvendo doping são um problema recorrente no mundo esportivo. Casos como o do ciclista Lance Armstrong e do lutador Anderson Silva têm chamado a atenção da mídia. O Lance Legal foi conversar com Marco Aurélio Klein, secretário da Autoridade Brasileira Antidopagem, com o fisiculturista Beto Tavares e com a ex-nadadora Rebeca Guzmão sobre os bastidores dos esportes que exigem cada vez mais do corpo. Também falamos do consumo controlado ou não de substâncias anabolizantes e de como é feita a fiscalização do uso delas. Sempre fui muito magro e é engraçado que com 7 anos eu vi o pôster do Arnold na parede e aí achei legal o físico lá do lançamento do filme Exterminador e aí botei na cabeça que desde os 7 anos eu queria ser forte. Com 12 anos, mais ou menos, eu entrei na academia, né? E aí eu comecei a fazer musculação, né? Prescrita lá pelo professor. Comecei a tomar gosto, né? Pela musculação. Teve um certo período que era o patinho feio na escola e através do físico eu comecei a ver que era alguma vantagem chamar a atenção pelo físico. Um belo dia, um amigo meu, que estava até gordinho, falou, pô, vou competir em Goiânia. Aí eu olhei para ele, pô, tu vai competir? Aí, pô, se você vai, eu também vou. E aí, né, a gente entrou. Eu acabei entrando nesse esporte aí, e até com alguns outros atletas me falavam assim, cara, competir vicia. Depois da primeira você não consegue largar mais. Eu gosto de explicar para os alunos que o músculo ele não sabe contar e nem ver a carga. Ele vai responder o tempo que ele permanece sob tensão e a intensidade dessa tensão. E o objetivo do fisiculturismo é exatamente isso, tentar mover a carga mais eficiente possível para o músculo trabalhar em toda a sua amplitude e dar formato, né, desenvolvimento mais homogêneo, mais qualitativamente, entendeu? Diferente dos atletas de força, que é levantar o máximo de carga possível. Na nossa sociedade existe aquela ideia de que ou o cara é forte ou o cara é inteligente, né? Então, assim, o cara forte e inteligente é uma coisa que é meio, nossa, que esquisito. Porque você olha para um cara que é muito grandão, tipo o próprio Beto, você vai falar, esse cara ele é um brutamontes, ele vai me atropelar a qualquer momento. Como é um esporte que sofre muito preconceito, porque é muito associado a anabolizante, acha que a gente só fica assim por causa do anabolizante, que a gente segue dieta, a gente faz acompanhamento, faz tudo muito direitinho, senão o Arnold estava morto, estava um monte de gente morta porque também fazia a mesma coisa que a gente faz até hoje e hoje a gente tem uma medicina melhor, a gente tem medicamentos melhores, a gente tem um nível de segurança maior. A maioria das pessoas, um leigo, não é? Eu há 5, 6 anos atrás, me incluiria nesse grupo, relaciona a dopagem a uma questão de drogas perigosas e ilegais, né? De certa maneira, num imaginário, vamos dizer, popular, as pessoas podem imaginar que um atleta vai a um beco escuro, num lugar procurar o cicatriz ou verruguinha, que vai trazer drogas terríveis no bolso. Não é isso. A questão principal de dopagem é que a dopagem é uma violação da ética no esporte. A dopagem frauda um resultado esportivo e ela se dá pela utilização de substâncias, às vezes substâncias comuns de remédios que as pessoas comuns tomam. Um simples
comprimido para dor de cabeça, disponível na farmácia, na gôndola de qualquer farmácia, sem nenhuma restrição. Se tomado de forma inadvertida dentro de um determinado período, pode levar um atleta a ser apanhado num controle de dopagem, porque aquele comprimido, para poder combater a dor de cabeça, ele traz uma substância que tem efeitos, ou que pode ter efeitos no desempenho esportivo dele. Hoje em dia, assim, tem sites na internet, páginas, né, nas redes sociais que, através do mercado, a gente chama de mercado negro, né, que você consegue, até com uma certa facilidade, a obtenção desses produtos. E assim, isso acaba... O Brasil ele tem muita cultura de comprar e produzir muita coisa falsificada. Um caso de hospitalização é isso aí, o cara fez uma compra pela internet, num laboratório que é feito no fundo de casa lá, não tem asepsia, não tem controle, ele consumiu, foi para o hospital, morreu e a pessoa fala que foi o anabolizante. Às vezes nem era. Eu já ouvi casos de pessoal falar que era óleo bronzeador, entendeu? Isso aí, caso antigo, eu tinha 16 anos quando entrei na academia, eu falei, o cara colocou óleo bronzeador no braço. Foi no hospital para tirar, o médico viu, cheirou, era óleo bronzeador. O óleo não mistura na água. 75% do músculo é água. Ele vai injetar aquilo ali e vai criar uma bolsa lá dentro, que o corpo não vai absorver. Então vai aumentar o volume do músculo pela bolsa que foi criada de óleo lá dentro. E aí ali não é considerado nem esteroide anabolizante. Aquilo ali é um óleo, só que como o teu corpo não vai absorver, vai ficar lá. E aí tem esse ganho de volume local, justamente pelo aumento, não aumenta o tipo de fibra, aumenta a fibra. Você pode colocar esse cara para treinar, que ele não vai levantar grandes cargas, ele não tem muito fibra muscular, ele tem uma inflamação em cada pedaço do músculo, entendeu? E é o que a gente acaba se chateando, porque é muito comparado com o fisiculturista. O leigo vê dois caras enormes e fala, pô, esses caras são fisiculturistas, mas não é. Aquele cara lá, para mim, ele é um doente mental, ele não... Um ser humano normal não faz aquilo ali de sã consciência, sabe? Houve um estudo que para você virar um fisiculturista profissional, começa a contar a partir do primeiro ano de competição 10 anos. Demora 10 anos para ele virar profissional. Só que para ele virar fisiculturista já demorou 15. Então esse cara vai chegar com 40, 45 anos, é tipo esporte de coroa, vamos dizer assim, né? O cara passou a vida inteira querendo uma medalha de ouro. Esse cara daria uma perna para ganhar uma medalha de ouro. Tu acha mesmo que ele não vai gastar um pouquinho da saúde dele para poder aumentar a performance e realizar o sonho de ganhar a medalha de ouro? Porque eu não consigo alcançar essa meta, eu não consigo atingir o índice olímpico na natação e eu preciso bater. Aí às vezes ele bate com um consumo só, durante um período orientado pelo endócrino, dali ele consegue avançar, entendeu? Às vezes usou uma vez na vida, então assim... Tem as duas coisas, né? Tem o desconhecimento do comprador, tem o papel ruim de um médico que indique uma substância que claramente é danosa à saúde, não é? Tem a questão do envolvimento da relação disso com o esporte profissional, com o esporte de alto rendimento, digamos assim, onde a medicina esportiva é muito avançada e que um médico tem a obrigação de atender um esportista de alto rendimento, um médico envolvido nesse processo, de estar muito atento para isso. Vão ter outros atletas também que vão chegar em níveis muito bons, talvez sem o uso. Mas hoje a gente consegue perceber através de estudos que, por exemplo, a maior parte dos consumidores de anabolizantes são consumidores recreativos. E aí você vê, assim, a pessoa desenvolver muito rápido, ganhar força muito rápido. Espinha, bastante espinha, normalmente é a primeira coisa que aparece. Você vê pessoa com muita espinha muito rápido, nada, a pele estava boa, mulher, grossa voz, espinha, queda de cabelo. Todos os efeitos colaterais, né, inerentes ao consumo, você consegue perceber isso em 1 ou 2 semanas de uso. O que a gente vê muito nas academias são até mesmo adolescentes usando.
E os efeitos não vão acontecer. Na hora ele vai ficar forte, vai ficar com o corpo legal, mas 10 anos depois, 15, 20 anos depois, ele vai sofrer as consequências disso. São substâncias de grande dano à saúde e nós temos o país aí cultuando o corpo sem um controle. Há um estímulo para ter uma ação aí, não é? de âmbito maior, que envolva o parlamento, que envolva o executivo, para um combate a essa questão aí, que é uma questão de saúde pública, né? Ou a gente passa a ter um controle social maior disso, ou o talento humano como afirmação na prática da disputa desportiva vai ser uma farsa. Vai ser uma farsa. É o seguinte, você tem mais talento que ele ali, mas não importa, eu invisto nele, bombo ele, então acabou. Você vai ver agora como é feita a escolha do atleta para o exame de antidoping, os escândalos que marcaram o esporte pelo uso de substâncias proibidas e os casos em que elas podem ser usadas legalmente. Mas antes, vamos saber do nosso personagem, o fisiculturista Beto Tavares. Para ele, chegou o dia da competição. A competição funciona da seguinte forma: você tem as categorias masculinas, que é por peso, e as categorias femininas, que tem o culturismo feminino, tem o wellness, body fitness. Aí cada categoria vai ter um tipo de físico diferente, uma avaliação diferente. No caso das femininas também até a vestimenta muda. E isso tudo justamente para avaliar a simetria, densidade, nível de definição e densidade muscular entre os atletas. Aquele que tiver a composição mais simétrica, mais definido, mais denso, normalmente é o que vai, né, chegar a vitória no campeonato. É o fruto de um trabalho muito grande, né, que a gente tem feito, muito esforço. Estão incluindo o antidoping no fisiculturismo também em várias competições, em várias federações estão colocando também. E eu acho que todos têm que ter, né? Eu acho que é bom, isso é bom para o esporte, mas eu acho que isso tem que ser interpretado de forma positiva e assim, a gente tem que parar de ser hipócrita, entendeu? Você pode ter certeza que o cara que perdeu a medalha porque fez o consumo, pede para fazer o antidoping no cara que ganhou, que subiu pro lugar dele, se não vai cair também. De ponta mesmo, os caras tops hoje, em qualquer esporte, você pode ter certeza que em algum momento da carreira dele, ele fez o uso. Eu não acho que isso tira o mérito, né, dos atletas e da dedicação. O antidoping ele é um sorteio. Então, entre todos os atletas vai sortear e vão ver quem teve o consumo de uma lista de substâncias que são proibidas específica para cada esporte. Então, por exemplo, se um esporte tem lá na lista dele um energético que aumenta a velocidade, talvez no fisiculturismo não precise, porque a gente precisa ter velocidade, entendeu? Então, tudo é muito assim, personalizado para cada esporte. O futebol, tradicionalmente, há o sorteio de 2 atletas de cada equipe. O sorteio é feito no intervalo, esses atletas podem não estar jogando, eles podem estar no banco. Então, eles são sorteados e sorteados eles vão para o controle de dopagem. Um delegado do controle de dopagem tem autoridade para escolher um atleta que não tenha sido sorteado. O caso mais rumoroso, que as pessoas certamente poderão se lembrar, é o caso Maradona, na Copa de 94. Maradona não foi sorteado, Maradona foi escolhido.
no caso todo que envolveu o ciclista americano Lance Armstrong, não é? Durante 7 anos fraudando a principal competição daquela modalidade, de uma forma tão intensa, foi um processo tão intenso, que ele, muitas pessoas não sabem disso, ele perdeu os 7 títulos e ninguém os recebeu. E ninguém os recebeu, porque ficou uma nuvem de suspeita sobre toda aquela competição, os 7 anos daquela competição. Isso é muito ruim para o esporte, é muito ruim para os patrocinadores, é decepcionante para os torcedores. Houve uma fraude explícita na troca das amostras, quer dizer, então alguém tinha um comprometimento, estava usando substâncias proibidas, sabe que vai ter um teste e frauda a amostra, troca a amostra, dá a amostra de outra pessoa. É muito grave, é muito grave. O que aconteceu no meu caso foi que o exame que eu fiz no Pan-Americano, quando eles falaram que eu tinha trocado a minha urina, que eu fraudei o exame, era uma numeração que não era compatível com o formulário que eu tinha assinado. Então eu tinha escolhido uma urina, um frasco, para fazer o controle. E quando eles falaram que a urina não pertencia a mim, realmente não pertencia porque não era a mesma numeração. E eles falaram que eles tinham autoridade suficiente para trocar o meu frasco dentro do laboratório para um outro frasco, sem a minha presença e nada. Então, tanto que quando eu fui julgada no Rio, o próprio juiz falou que era um absurdo